Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônicas, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas da classe nobre, e não poucos varões. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui, por nos abençoar, Senhor. Cremos, meu Deus, que é a Tua bênção, que é a Tua misericórdia, que é a Tua benevolência sobre nós, para nos salvar, transformando assim nossa vida, transformando o nosso ser. Já estamos em Tua presença e acreditamos que o Senhor que começou a boa obra está aperfeiçoando a cada dia. Obrigado, Senhor, pela saúde física, pela saúde espiritual. Obrigado, Senhor Jesus, pela família, pela habilidade profissional, pelo trabalho e assim o pão de cada dia. Senhor, te louvamos por Tua palavra em nosso coração e por Teu Espírito guiando a nossa vida. Continua fazendo isso, Senhor, e nos impulsionando para realizarmos a obra do Senhor, para fazermos o Teu querer, Senhor, o ide do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Nós vamos meditar hoje, irmãos, sobre o avivamento espiritual, contextualizando com a lição de ontem. Então estaremos meditando sobre o avivamento espiritual. É bom lembrar que o avivamento espiritual, ele consiste no compartilhamento da mensagem. O avivamento espiritual consiste na divulgação que eu, que você, que a igreja faz acerca da palavra. Nós não vamos confundir o avivamento espiritual com um momento de emoção na congregação, com um momento festivo na congregação. Não vamos confundir isso, porque o avivamento espiritual é muito mais do que um momento de emoção, que é um momento festivo na igreja. Momento festivo pode estar incluso o culto animado, está incluso no avivamento espiritual. E uma vez havendo o avivamento espiritual, Deus impulsiona a igreja mais e mais para a pregação do Evangelho, para sair nas ruas, nas cidades, nas aldeias, nos becos, nos atalhos, fazendo a obra de Deus. No avivamento espiritual, não existe o comodismo ou o desânimo, inclusive para estar na congregação. Então, no avivamento espiritual, não existe o desânimo para estar na congregação. Significa que nós podemos examinar a nós mesmos. Examinar a nós mesmos como estamos diante de Deus, se estamos tendo esse avivamento ou não.
Às vezes não é preciso nem mesmo ninguém nos avisar. Por quê? A própria Bíblia já diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas é claro que a igreja está para fazer a obra, né? O pastor, ele existe para apacentar o rebanho. E como diz o Senhor, ver o estado das ovelhas. Em um exemplo de avivamento espiritual, nós vemos o que está escrito em Atos, no capítulo 17, que lemos agora há pouco. Quando os apóstolos, ou o apóstolo estava aqui, em viagem missionária, em Anfípolis, Polônia, e chegaram até Tessalônica. Ali encontrando algumas sinagogas, inclusive de judeus, homens zelosos pela palavra, mas que não conheciam a Jesus, eles encontraram dificuldades e foram perseguidos por causa da mensagem, mas isso não os desanimou. Eles não desanimaram com isso. Foram levados diante dos magistrados, mas eles continuaram firmes, confessando a sua fé. Ou seja, não foram no obstáculo que eles desanimaram, na perseguição. Ainda que chegassem a ser açoitados, presos, maltratados, desempregados, famintos, fugitivos, mas isso não desanimava-os de continuarem na missão. Nós vemos isso ali com os apóstolos e vemos também com profetas de Deus. Inclusive podemos mencionar aqui Elias, que tinha um avivamento espiritual na sua vida. Quando todos estavam seguindo a Baal e amedrontados, com medo do rei, e até mesmo se inclinando diante de Baal, ele persistiu e enfrentou as autoridades, e teve até que fugir e andar vivendo em cavernas, famintos, e ali Deus mostrou o seu poder, a sua glória, alimentando com pães. Os corvos levavam pães para ele se alimentar ali. Eu quero dizer, irmãos, que quando há persistência na obra de Deus, o Senhor não desampara o seu servo. Não desampara. O problema é quando entregamos, como diz o ditado, entregamos os pontos, quando desistimos. Esse é o problema. Os obstáculos, eles existem para serem enfrentados. A batalha existe para que haja vitória. As enfermidades incuráveis existem para que o milagre aconteça e o nome do Senhor seja glorificado. Então, os apóstolos, chegando ali em Tessalônica, passaram por dificuldades, tiveram que comparecer diante das autoridades, porque diziam os judeus: estes homens estão falando de um outro rei chamado Jesus. Mas eles deram aquela explicação, quem era Jesus. Eles tentaram alvoroçar a multidão contra eles, e eles então saíram daquela cidade, como Jesus tinha ordenado: se aquela casa vos receber, então entrai ali, falem a palavra, mas se ela não vos receber, saiam.
e podem sacudir o pó dos vossos sapatos. Ou seja, você fez a sua parte, faça a sua parte. E eles então, saindo dali, foram enviados Paulo e Silas a Bereia. E quando eles chegaram em Bereia, ali encontraram alguns judeus também. Só que estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra. Agora só que eles examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Este é o conselho que eu sempre dou para os irmãos. E digo também aos irmãos que pregam a palavra: deem sempre esse conselho. Não basta somente a pessoa te ouvir, não basta somente isso. É importante que a pessoa examine, porque uma vez ela examinar é conferir uma coisa com outra, ela vai se firmar na palavra. Então você ou nós precisamos examinar as Escrituras, nos fundamentar nas Escrituras, para podermos anunciar a mesma e ver assim o resultado: Deus salvando o seu povo, firmando o seu povo. Eu tenho mencionado que, observando as Escrituras, que a pessoa pode ser curada de uma enfermidade, pode obter a solução de um problema milagrosamente, mas isso não segura a pessoa em comunhão com Cristo ou na igreja, ainda que seja curada de uma enfermidade incurável. Vemos como exemplo disso aqueles 10 leprosos. Eles chegaram a Jesus dizendo: nós queremos ser curados. E Jesus então curou eles, mas mandou que eles fossem primeiramente ao sacerdote e dessem ali a oferta como testemunho da cura daquela enfermidade. Então 10 homens leprosos foram curados, mas depois somente um voltou para agradecer ao Senhor. E Jesus disse: não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Então eu quero dizer que nem sempre o milagre na vida da pessoa faz com que ela permaneça na igreja ou continue sendo fiel. Muitas vezes, depois do milagre, a pessoa vai desfrutar a vida, aproveitar as coisas vis passageiras desse mundo. Mas o avivamento espiritual faz com que a pessoa tenha ânimo para estar na igreja e ingresse no trabalho evangelístico, porque, de fato, esta é a missão da igreja de Deus, é o trabalho da igreja. Então, observe como é que está a sua vida, irmão. Você tem esse avivamento? Você está animado com a obra de Deus? Você tem ânimo para fazer a obra? Se não tiver, vamos insistir, lute. É como aquela velha caminhada que o médico passa para você ter mais qualidade de vida. Ele diz: faça uma caminhada 1 hora por dia e você vai melhorar. E então você não consegue caminhar 1 hora, você caminha 10 minutos e vai aumentando gradativamente. Chega um momento que você consegue caminhar 1 hora, conforme falado pelo médico. Assim também é a nossa lida na igreja. O avivamento em nossa vida precisa muitas vezes ser gradativo, passo a passo, começando ao se congregar, participar dos cultos, tomar conhecimento das atividades da igreja, ingressar ali e começar a fazer alguma coisa.
Então você vai se fortalecendo, assim como aquela musculatura depois dos exercícios, elas vão se fortalecendo mais e mais. Lembrando, falando em musculatura, eu não tinha ainda 25 anos de idade, me disseram, a força física, ela está aí, nos 25, no máximo até os 35, você vai adquirindo força e mais força, e realmente pude comprovar isso. Mas passando daí, a sua força começa a diminuir, os músculos começam a atrofiar, a partir dos 35, ainda não provei essa parte ainda, mas, então estou progredindo até os 35, estou esperando para ver o que acontece, né? Mas diz isso. Mas aí existem as compensações, né, irmão Jonas? Existem as compensações depois dos 35, aí você começa a fazer algumas terapias, alguns exercícios, e aquele músculo que começava a atrofiar, ele começa a ficar mais forte, então você vai durar muito mais tempo, sem ter que desgastar os ossos, porque você fez exercício, criou aquela musculatura, e ela faz com que você passe muito mais tempo, chegue talvez aos 120, né, sem problemas nas juntas. Mas isso é uma coisa prática, que a gente pode dar como exemplo. Assim também é o exercício da oração, da vigília, da leitura diária da palavra, do congregar-se e do se envolver também na missão, na obra de Deus. Existe um dinamismo para tudo isso. Para fazermos a obra de Deus, é necessário nos envolvermos, e para que haja um desenvolvimento, existe um dinamismo para isso. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, glórias a Deus. 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, versos 5 e 6, nos diz assim: porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabemos quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Então você entendeu? O Evangelho foi anunciado, e não é somente com palavras, não é somente em discursos. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5, não é somente em discurso, mas também no poder do Espírito Santo. Como bem sabeis que fomos entre vós por amor a vós, ou seja, fomos até vocês, ficamos no meio de vocês, juntamente com vocês, para que vocês vissem o exemplo, e vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor. Então, discípulo é imitador. Discípulo é imitador. Quando imitamos a Cristo Jesus, ou quando imitamos os discípulos, então nós imitamos a Cristo. Recebendo a palavra em muita tribulação.
Nem sempre as coisas são tão fáceis. Evangelizar 2 horas da tarde, saindo 2 horas da tarde, não é fácil. Depois de muitas portas fechadas e muitas afrontas, não é fácil. Mas existe uma coisa chamada loucura da pregação, que os crentes têm. O que chamam loucura, isso é sabedoria e o poder de Deus para a salvação. Deus buscando as almas, Deus resgatando as suas ovelhas, onde elas estiverem. Continuando em 1 Tessalonicenses, do capítulo 1, versos 7 e 8. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis. Ali ele menciona Macedônia e Acácia. E nós podemos ver esse exemplo aqui, irmãos. Que a igreja de Deus seja o exemplo para Teresina, para Timon, Caxias e outras cidades vizinhas. Nós, vocês, todos nós sejamos o exemplo. Como assim a igreja foi em Macedônia e Acácia? Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acácia, mas também em todos os lugares, a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Quer dizer, eles fizeram a missão de uma forma tal que todos ali já estavam conhecendo a palavra, já estavam cientes, sabendo que Jesus Cristo é o Senhor. É isto que deve ser feito, o espalhamento da palavra de Deus, né? Ao que chamamos hoje de compartilhamento, compartilhando a palavra, anunciando, mas que isso não seja somente o discurso, que isso seja a postura, o porte de vida. O irmão pode agora perguntar: irmão, mas por onde eu devo começar? A resposta é: comece na sua casa. Comece na sua casa. É o melhor lugar. Na verdade, começa em você mesmo, né? A palavra diz: cuida de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo, como os que te ouvirem. Então o seu próximo é o que mais te ouve, é o que mais te vê. Na sua casa, os seus irmãos, seus pais, seus filhos, no lugar que você trabalha, as pessoas que te cercam, que trabalham juntamente com você, porque elas veem em ti o testemunho, o seu ânimo, a sua força de vontade. E isso é o quê? Isso é amor. Não é aquela questão apenas do sentimento, mas é a atitude. Glória a Deus por isso. No verso 3 e 4 ele nos fala de fé, amor e esperança. No mesmo 1 Tessalonicenses, capítulo 1, diz assim: lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor, da paciência, da esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus. A vossa eleição é de Deus. Foi Deus que te elegeu. Você foi chamado por Deus, eleito por Deus, antes do teu nascimento.
Você ainda não tinha consciência, mas você lutou ainda no ventre da tua mãe, ou chegando no ventre da tua mãe. Entre bilhões você venceu. Lutou ali para sobreviver. Lutou para nascer. E uma vez nascendo, se deparou agora com um ambiente diferente. Chorou quando nasceu. Se deparou com um ambiente totalmente diferente. Você chorou muito, nós choramos muito ao nascer. E se não chorasse, tinha algum problema, né? Tinha que levar uma lapada, né? Para chorar. Mas ali apenas estava começando. Estava só começando. A luta estava começando ali. À medida que vai passando, quem já viveu mais um pouquinho sabe que à medida que o tempo vai passando, os trabalhos vão aumentando, o seu tempo vai diminuindo. Você percebe que o tempo vai diminuindo para você, e você parece que já não dá mais conta de tudo. Enquanto isso, aqueles mais jovens ficam lá, alegres, deitados, dormem demais, porque estão ainda na sequência gradativa da batalha. Mas vai chegar também o dia, cada um no seu tempo. Então é uma batalha. Lembrando que fé, conforme o que está escrito em Hebreus, o irmão pode observar aí em Hebreus no capítulo 11, ele explica o que é fé, no capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que se não veem. O que é a igreja agora? Diga aí, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vamos repetir agora para ver se a gente lembrou mesmo. O que é fé? Fé é o firme fundamento, prossigam, e a prova das coisas que se não veem. Então, firme fundamento das coisas que se esperam. O que é fundamento? Que fundamento é esse? Nós vemos nas Escrituras, em Efésios, que fundamento é a mensagem dos apóstolos e dos profetas. Então, fé não é somente algum sentimento que você teve. É o fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, a mensagem, fundamentado na mensagem dos apóstolos e dos profetas, e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, você consegue provar aquilo que ainda não existe, mas só no futuro. Você fala antecipadamente, porque você acredita, você vê que está escrito, você confia que está escrito, está fundamentado na mensagem, e então você fala a verdade, sem medo de errar. Outra coisa, para fazermos a obra de Deus, irmãos, é preciso ter amor, né? Como diz aqui. Veja aí 1 Coríntios no capítulo 13. Veja como esse amor não é apenas um sentimento. O gostar de uma pessoa. Ah, eu gosto de fulano. Tenho bons sentimentos por Beltrano. Não é somente isso. Mas é mesmo não gostando, mesmo não simpatizando, fazer coisas boas. Por quê? Porque você está fundamentado na mensagem dos apóstolos
e dos profetas, na mensagem, na Bíblia Sagrada. O que diz aqui? Capítulo 13, 1 Coríntios: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, esse amor aqui em algumas traduções é caridade, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios, e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Agora, você substituindo essa palavra por caridade, nós podemos entender de uma forma mais clara, que não é somente sentimento, mas atitude em fazer o bem, em fazer a coisa certa. Então, essa atitude, ela existe desde o momento que tomamos a nossa decisão, que confessamos com os nossos lábios, dizendo: eu te aceito, Senhor, como meu Salvador. E aí vem em sequência dizendo: eu quero ser batizado em teu nome, Senhor. Atitude. Uma vez membro efetivo da igreja, examinando, conhecendo, se integrando no trabalho, agora você se disponibiliza às atividades e naturalmente você ajuda pessoas, às vezes pessoas enfermas, pessoas famintas, pessoas necessitadas. Você traz o apoio moral, apoio espiritual, o evangelismo, tudo isso naturalmente. Por quê? Porque você é movido pela palavra e você está fundamentado na mensagem dos apóstolos e dos profetas, e isso sai naturalmente na sua vida. Você não vai distribuir ou dar um alimento para alguém achando que porque você está fazendo aquilo, teus pecados estão sendo perdoados. Você não vai ajudar uma pessoa necessitada dizendo: eu fazendo isso, Jesus vai perdoar os meus pecados. Não. Você vai fazer tudo isso porque Jesus Cristo te lavou com o seu próprio sangue. Então, passamos a obedecer a palavra de Deus, a seguir a palavra, não é para termos a salvação propriamente dita, por nossas obras, por nossa capacidade, mas pela misericórdia do Senhor, porque Ele habita em nós, porque Ele nos impulsiona para fazermos isso. Amém? Que o Senhor nosso Deus abençoe